E as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Olha que festa na porta da cidade de Jerusalém. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, folheia um pouco a sua Bíblia para frente, e abra no capítulo 27, versículo de número 22, olha o que diz a palavra. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Soltou-lhes Barrabás. Pode assentar-se, por favor. Ó Deus, continue falando conosco. Renova o nosso coração. Desperta, Senhor, a nossa consciência para o Teu Evangelho agora e sempre. Amém. Na pandemia, e logo agora que nós estamos passando por essa pandemia, se instalou uma instabilidade emocional, se eu posso assim dizer, coletiva. Algumas pessoas na pandemia trocaram de casa, tomaram decisões na emoção, trocaram de bicicleta, trocaram de carro, alguns trocaram de marido, de esposa, trocaram de igreja, de religião, trocaram. Há uma microfonia aqui, por favor, me ajuda. Trocaram. Decisões baseadas em emoções. Quando eu olho para esse texto que eu acabei de ler, eu vejo pessoas também que decidiram tomar base para suas decisões pessoais e para a sua vida pessoal, as emoções. E nós nada temos contra as emoções. Eu sou um homem bastante emotivo. Eu sou daquele que chora em filme ainda. Vou no cinema e eu choro. Mariana olha e fala: para com isso. Eu falo: mas ele está morrendo. Eu sou bastante emotivo, não tem problema nenhum. Mas a emoção tem o seu lugar. A emoção tem o seu lugar correto. Agora, o nosso caminhar com Deus, Ele contempla sentir emoções, é lógico. Mas a nossa caminhada, nesse caminho com Deus, ela é pavimentada não pelas emoções. A base concreta são as nossas convicções. São as nossas afeições. É sólido. A Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 8, versículo de número 9, ela diz que o Espírito vem para convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Esta palavra convencer é afetar, é mudar completamente mente, coração e ações. Nos afeta de maneira a transformar a nossa ortodoxia, a nossa ortopatia e a nossa ortopraxia. A forma com que nós pensamos e víamos o mundo é transformado, a forma com que nós sentíamos o mundo e éramos empáticos ao nosso redor é mudado, e as nossas ações são completamente transformadas, tudo em consonância. Nisso consiste a base da nossa fé e da nossa caminhada com Deus. Agora, eu fico impressionado com este texto bíblico, essa narrativa, porque as mesmas pessoas que estavam cantando, celebrando, lançando palmas aos pés do Senhor Jesus enquanto passava em cima do jumentinho, uma cena aparentemente cômica, mas ricamente teológica e profética, Jesus entrando na cidade de Jerusalém, aquela festividade, e o que a multidão, a turba está gritando é: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Seja bem-vindo
Messias, Rei dos Reis. 4 dias depois, corta essa cena da sua cabeça, há uma outra cena. 4 dias depois, a mesma turba está entre a multidão de frente com Pilatos, dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Mas ele não fez nada. Não interessa que o sangue dele recaia sobre a nossa cabeça. Pilatos diz: eu não quero um tumulto, eu não quero um motim no meio de uma festividade, eu não quero problemas políticos. Manda prender esse moço, manda torturá-lo, manda matá-lo. Que bipolaridade é essa coletiva, não é? E aí a pergunta que eu me faço como cristão, e faço a cada um de vocês hoje, nós pegamos as mãos, nos damos as mãos e temos que responder a nós mesmos. A nossa caminhada com Jesus, ela tem se embasado em emoções ou convicções? Porque quando nós embasamos a nossa vida em emoções, nós somos como um barco à deriva, sem remo, sem vela, sem rumo, sem propósito, sem clareza de destino. A gente é levado ao bel prazer das ondas e do mar. Qualquer caminho serve para quem não sabe onde vai chegar. Mas aquele que anda por convicções firmes, está com os pés funcrados na rocha. E para o cristão a rocha tem um simbolismo muito poderoso. A nossa casa espiritual, ela é erigida, ela é levantada num fundamento cujo é rochoso. E a rocha não é outro senão Jesus e a sua palavra. Você está baseado em emoções ou convicções? Essa é a pergunta, porque há diferenças. A diferença entre ser lidado e ser movido por emoções e por convicções. A palavra diz que tem uma maneira de nós vivermos por convicções. Nós precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes da palavra. Porque aquele que é ouvinte da palavra, é muito possível vir numa reunião como esta, se emocionar e amanhã, segunda-feira, não encontrar nenhuma conexão a tudo que foi falado hoje à noite com os seus dilemas na semana inteira. E quando ele não vê conexão entre o domingo e a semana inteira, irmão, isso aqui é apenas uma reunião motivacional. Isso aqui não é uma reunião motivacional, isso aqui não é um encontro evangélico religioso. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele não encontra uma reunião de evangélicos, como diz o Estadão, como diz a revista Veja, como diz os dados estatísticos por aí. Aqui é uma reunião de filhos de Deus. A família do Senhor está reunida, Deus está neste lugar, e o Pai das luzes se encontra presente nesse recinto. Emoções ou convicções? Como é que estão as bases da sua espiritualidade? Eu quero pelo menos traçar 4 diferenciações aqui, quero tentar ser breve. Emoção é temporal, mas convicção ela é permanente. Emoção ela diminui com o tempo, é natural. Emoção é apenas uma resposta a um estímulo externo. Acontece alguma coisa, fico feliz, acontece outra, fico triste. É um estímulo, é uma reação a um estímulo externo. Isso é emoção. Dependendo do que acontece aqui, vai mexer com as suas emoções. E não tem problema com isso. Entregar a Deus um culto racional não exclui as nossas emoções. Pelo contrário, acolhe. Porque eu não sou só razão, eu sou pura emoção também. Não tem problema nenhum enquanto as emoções estiverem em seus respectivos lugares. As emoções devem estar no lugar que lhe cabe. Agora, o que nos baseia, aquilo que nos leva adiante, aquilo que nos faz triunfar, isso são convicções fortes. E convicções, elas são permanentes. Quanto tempo durou no texto bíblico que nós lemos as emoções daquelas pessoas, daquela efusividade, querendo elevar Jesus como rei de Israel, até o momento que quiseram matar Jesus. 4 dias, a turba é instável, a multidão é instável. O mesmo povo que te bate nas costas na segunda-feira, pode querer a tua morte na quinta. Por isso querer agradar todo mundo é impossível. Quem tenta ficar agradando todo mundo o tempo todo vai ficar pirado. Suas emoções vão virar um trevo só.
Nós não estamos aqui para agradar todo mundo, nós estamos aqui para agradar Jesus Cristo de Nazaré, porque se você agrada Jesus, não interessa quem você está desagradando. Agora, se você desagrada Jesus, se você está agradando todo mundo, você está perdido. Agora, não importa quem você está desagradando, se você está agradando a Jesus. É 4 dias de uma instabilidade emocional que me choca quando eu leio. Que a nossa vida não seja guiada por uma emoção de um dia, mas por uma convicção de uma vida. Adorar a Deus, independente das circunstâncias, não está ligado às emoções. Porque se nós adorarmos a Deus pelas nossas emoções, nós vamos ficar malucos, loucos. Quando eu me lembro de Paulo e Silas na cadeia, presos, amarrados pelos pés, no tronco, deitado, numa cela fétida, escura, Paulo olha para Silas e diz: todas as minhas emoções me dizem, vamos gritar, vamos chorar, as coisas não estão andando do jeito que eu quero, mas o meu espírito, fortemente impulsionado por uma convicção de quem Ele é, e de que o Senhor está fazendo na nossa vida, me impele a começar a cantar. E você, Silas, pode começar, Paulo, que eu vou fazer a segunda aqui. E os dois começam a cantar, meu irmão, um cântico espiritual, e era meia-noite. Mas meia-noite não é hora de dormir não. Quem está todo machucado, irmão, com dores, ou ele chora ou ele canta. Se for baseado em emoção, ele chora. Se for com convicções fortes e espirituais, ele começa a cantar ao Deus vivo. E quando ele começa a cantar ao Deus vivo, o lugar onde eles estão começam a tremer, as cadeias são libertas, as prisões nos pés e as jaulas onde eles estavam, porque não eram celas, eram jaulas, começam a ser libertas, porque no louvor há libertação. E esta noite eu quero profetizar na vida de cada um dos meus irmãos aqui hoje à noite. Levante a mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que enquanto você cantou aqui, não foi baseado apenas em emoções. Sentimos emoções, mas as convicções fortes estabelecidas através de cada letra, de cada pronúncia de palavras, te transforma numa pessoa melhor, maior, mais chegada de Deus, e está declarando a tua fé. Não existem cadeias que ficarão em pé sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Deus entra com providência hoje à noite e te lhe garante a vitória. Aplauda Jesus. Não tem problema sentir emoções, ela só está no lugar que ela deve estar. A emoção se rende fácil, mas a convicção ela persevera. Aqueles que se converteram emocionados por uma música, por um pastor, por um jeito, por uma estrutura, por uma igreja, por uma denominação, meu irmão, esses nas primeiras lutas vão sucumbir. Deus, Ele não assoviou você não, Ele te chamou pelo nome e disse: tu és meu, e com amor eterno Ele te atraiu. Você não é um emocionado, você é um convertido a Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém por isso, glória a Deus por isso. Mas assim, tempo de crise, o emocionado ele não consegue suportar, mas os convictos não conseguem voltar atrás. Os discípulos é uma prova disso. Enquanto nas arenas os emocionados agora, quando tem um fuzil engatilhado na cabeça, até hoje, quando tem um fuzil engatilhado na cabeça, tem um leão na arena querendo comer cristão, meu irmão, aí agora a gente vê a diferença entre homens e meninos, emocionados e convertidos. Os emocionados diziam o quê? Perna para quem tem, nem conheço esse Jesus. Interessante que esse grupo aqui demorou 4 dias emocionado com Jesus. Agora os discípulos, uma vida toda. E Paulo coloca a cabeça naquele lugar, o pescoço, e diz: pode descer a espada. Não tem nada não. Eu fecho os olhos hoje aqui e abro do lado de Jesus. Sem ser Judas que se suicidou e João na ilha de Patmos, que não morreu na ilha de Patmos, mas morreu de morte natural, todos os demais foram decapitados, esfolados vivos, mortos à espada, apedrejados. Só pode morrer assim quem é convicto do que está acreditando, quem é convicto do que está fazendo. Você sabe o que você veio fazer aqui de verdade?
Você sabe por que você está nesse calor dentro desse prédio? Você entende a responsabilidade que você tem aqui dentro? O peso de glória que isso tem? Você tem noção de que você aqui dentro, meu irmão, faz o inferno tremer lá embaixo? Você tem noção que quando você pisa os pés aqui, demônio sai correndo daqui dizendo e indo avisar os outros demônios, dizendo o seguinte: dessa vez não deu de novo não, mais uma vez, ele vai ser municiado por uma palavra poderosa e vai voltar para casa acreditando e quebrando tudo em nome de Jesus. Você acredita nisso de verdade? E quando você pisa os pés num determinado ambiente aí na cidade, seja numa loja, num supermercado, meu irmão, vidas começam a ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. A convicção no seu coração que enquanto você está orando aqui, Deus está trabalhando lá na tua casa. Enquanto você está aqui cultuando ao Senhor, Deus está enviando anjos para proteger o teu filho. Você que está preocupado com o filho, dizendo: meu Deus, eu não sei onde ele possa estar agora, eu não gostaria que ele estivesse na vida que ele está agora, mas uma coisa eu sei, enquanto você está cultuando aqui, você consegue acreditar que há um Deus cuidando dele, há um Deus agindo, há um Deus operando, há um Deus que trabalha até agora, há um Deus que move sobre nós, com um propósito grandioso e tremendo. Confiança, convicções fortes me levam numa confiança inabalável, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu chego na segunda-feira no meu trabalho, abro a porta e eu não chego dizendo: segunda-feira bravo. Eu não concordo não, que segunda-feira brava, meu irmão, mais um dia que se renova a misericórdia de Deus. Vamos para cima, há um Deus que peleja por mim. Uns confiam em carros, outros em cavalos, na economia mundial, brasileira, americana, no dólar, sei lá o que. Eu confio no Senhor, eu decidi confiar no meu Deus, eu decidi confiar na sua palavra. Essas coisas todas têm influência muito grande na nossa vida, mas não determinam o meu coração, porque eu sei em quem tenho crido. Só quem tem a última palavra é Jesus sobre a minha vida. Tiago capítulo 1 versículo 8 fala disso: homem de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. As suas emoções ditam as suas decisões, consequências graves virão sobre você. Se são as emoções da sua vida, é gente emocionada que fala onde não devia, fala o que não devia, se cala na hora que não era para ter se calado, deixa de se posicionar quando era para ter se posicionado, tudo por conta das emoções. São gente sem convicção. Quem não decide, irmão, vai ter alguém que vai decidir por você. Decida hoje buscar ao Senhor e agradá-lo. Me mostra alguém desenvolvendo um grande projeto que eu te mostro alguém com fortes convicções. Porque convicções fortes antecedem grandes conquistas. Eu achei muito interessante aquele documentário Código Bill Gates, não sei se você assistiu na Netflix. A fundação Melinda e o Bill Gates, a esposa dele e ele tem uma fundação, e eles propuseram no coração usar a fortuna dele, bilhões, para erradicar a poliomielite. E eu achei interessante aquilo. Homem de convicção, mulher de convicção, está gastando bilhões de dólares em grandes projetos humanitários em volta do mundo. Aí você diz assim: isso aí é maravilhoso, deve ser uma festa todo dia na equipe. Aí você olha no documentário, não é não. Tem dia que ele se tranca no escritório, ele precisa ler, ele precisa estudar, ele fala: é tão distante da minha área, eu preciso estudar, eu preciso compreender, eu preciso fazer com que esse dinheiro saia do governo e chegue na ponta, porque se eu só entregar e doar o dinheiro, a gente sabe que não chega na ponta para quem precisa. Então toda uma estrutura de liderança, de estresse, de falar assim: meu Deus, as emoções estarem lá embaixo. Mas quando faltar emoções, são as convicções que te farão continuar avante. É igual no casamento. Tem fase no casamento que você só de olhar a esposa fala: meu Deus, que maravilha. A mulher olha o marido chegando do trabalho, todo sujo de alguma coisa, e fala: olha que marido maravilhoso que Jesus me deu. Mas tem fase, você olha para o marido e fala: Jesus, nem arrumadinho ajuda. Acontece. As emoções. Por que mantém casado? Por que mantém firme? Por que mantém fiel? Não é pelas emoções, é pelas suas convicções. E você mantém. A caminhada com Deus, nessa relação com Deus, é muito parecida.
A gente fica esperando grandes despertamentos, grandes avivamentos, e precisamos buscar, sim, e nós vamos orar por um grande avivamento na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, em nome de Jesus. Queremos um grande despertamento espiritual sobre o nosso país, diga amém. Mas deixa eu te dizer, avivamentos são como ondas, de repente. Quando algumas pessoas me contam como era no início da casa de oração, década de 90, pastor, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo, eu falo, irmão, não era casa de oração, era igreja evangélica no Brasil, havia uma onda de avivamento sobre nós. O que você me conta, acontecia na minha igreja, eu pequenininho via tudo isso, gente se convertendo, igrejas abrindo, Deus fazendo milagres. São ondas que vêm, que vão, depois voltam, mas tem rotinas que permanecem, que aquele que tem convicções fortes é que prevalecem. Ele não é da turma do trio elétrico. Tem gente que acha que andar com Deus é uma efusividade de quem vai atrás do trio elétrico. O trio elétrico vai andando, quem não conhece carnaval, os filhos de crente aqui não conhecem carnaval, eu sou filho de crente também, não conheço, mas o trio elétrico vai na frente, alguém sambando em cima, e vai aquela multidão embaixo te arrastando. Vai te arrastando, você está todo chapado, bêbado, andando, e vai, é só alegria, alegria, alegria. Quando acaba o som, todo mundo vai para a sua casa, acabou. Meu irmão, caminhada com Deus nada tem a ver com isso. É todo dia, renunciando à carne, com disciplinas e hábitos espirituais sérios, fortes. Vai vir grandes despertamentos espirituais na sua vida e na sua família, grandes milagres vão acontecer na sua vida, mas vai ter dia que você vai falar, Jesus, hoje é só o sangue do Cordeiro, mas você não vai deixar de orar, não vai deixar de buscar, e Deus não vai deixar de responder às suas orações. Porque se você ficar paralisado em andar apenas quando sentir grandes emoções, meu irmão, você não vem mais na igreja. Quando a igreja estiver em festa, conferência em conferência, tem gente que vive de congresso em congresso, está tendo congresso lá, ei meu irmão, está tendo congresso na igreja fulano de tal, ei a novidade lá, vou atrás da novidade, agora tem outro culto, tem uma festival lá na festividade do pastor fulano de tal, está cantora não sei na onde, vou lá, ei meu irmão, eu não vivo de emoções, eu sinto muito, mas eu vivo de convicções. Eu sei que se Deus quiser falar comigo, eu posso estar trancado numa cadeia, Deus vai reluzir a sua glória lá no meio e vai dizer, Rony, fica de pé, porque eu quero falar contigo. Onde você estiver, Deus te acha. Não precisa correr atrás de uma mão de profeta por aí não. Onde você estiver, Deus te acha. Pode estar no lugar mais difícil, mais complicado, mais frio do mundo. Se o Espírito Santo de Deus quiser te pegar, meu irmão, Ele vai te puxar, não tem conversa. Deus está aqui neste lugar. Deus está agindo em nosso meio. Você não vive de emoções. Você não está baseado, fundamentado em emoções. Você está fundamentado por convicções. Ou você é mais um. As emoções mudam com a correnteza, nadam com a correnteza junto, mas as convicções são especialistas em nadar contra a correnteza. A emoção vai com essa galera, com esse povo do trio elétrico. Mas as convicções nadam contra a correnteza. Porque muitos que gritavam, Hosana, o que vem em nome do Senhor, faziam isso pela correnteza. Eu vou porque todo mundo está indo. Eu falo porque todo mundo está falando. Ei, meu irmão, ser cristão não é andar na moda, não é andar no padrão do mundo, não é andar porque todo mundo está andando. Você lembra do que a mamãe e o papai falavam quando você era pequeno? Você não é todo mundo. Você é o meu filho amado. Pois bem, Jesus está falando para crente aqui hoje à noite. Você não é todo mundo. Você foi escolhido. Foi chamado pelo nome. Você não foi assoviado. Você não veio aqui por emoções. Você não veio simplesmente aqui porque uma outra pessoa te convidou. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui neste lugar para falar com você e dizer, eu quero fundamentar a tua vida espiritual na rocha, não é na areia não. Não adianta levantar uma super casa com um fundamento na areia. Hoje Deus te funca os pés na rocha que é Cristo Jesus. Convicções fortes e poderosas em Deus. Diga graças ao Senhor. Quarto, encerrando, emoções
apagam com fogo. Mas as convicções, elas aumentam com o fogo da provação. Provérbios capítulo 17, versículo 3. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 17, 3. Que o ouro e a prata, elas são provados pelo fogo. Mas é do Senhor, mas é o Senhor quem mostra quem é quem. Estou parafraseando o versículo. O ouro e a prata é provado pelo fogo, mas é de Deus que a gente sabe quem é quem. É Deus quem prova os corações, em outras palavras. É Deus que te conhece muito bem. É Deus que sabe o seu nome, o seu endereço, o seu CPF. Ele te conhece muito bem. As provações na vida, elas derretem emoções. Ou elas liberam um estímulo emocional de tristeza, de angústia e preocupação e ansiedade. Elas derretem ânimo. Mas deixa eu dizer, aquele que vive de convicção, ele é acrescentado em fé. Quando lançaram os 3 jovens na fornalha, vamos ver se vocês estão bons de Bíblia? Quem são os 3 jovens lançados na fornalha? Vamos lá, o primeiro, o segundo e o terceiro. Ó o povo, estão bem, irmãos? Sadraque, Mesaque e Abednego lançaram no fogo. O que era o natural? Aumentar ou diminuir? Diminuir, virar tudo cinza. Mas eles não viviam de emoção, eles não eram 3 jovens emocionados. Podem nos lançar na fornalha ardente, ó rei. O nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha, mas mesmo que não nos livre, nós não serviremos aos teus deuses, nós serviremos apenas ao Deus dos céus, aleluia. Lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 na fornalha. Depois, quando o rei foi contar, tinha quantos irmãos? 4, e o quarto era semelhante a um relâmpago, aleluia, aleluia, glória a Deus. Cresceu, não diminuiu. Quem vive de convicção, o fogo não tem capacidade de te diminuir, o fogo apenas vai provar o teu coração e vai te fazer crescer. Eu vivo de convicções e não de emoções. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento me prova isso. No Antigo Testamento, quando Faraó oprimia o povo de Israel, ao invés do povo de Israel diminuir na terra do Egito, começou a multiplicar, parecia um bando de coelho. Multiplicação, multiplicação, multiplicação. O que está acontecendo com esses israelitas? Não tem televisão, o que está acontecendo? A mão de Deus é sobre Israel ali no Egito. No Novo Testamento, a cada cabeça que era cortada, o sangue caía no chão. Nascia mais 3 cristãos. Matem aqueles 10 cristãos. Matava os 10 cristãos. Você matou os 10 cristãos? Sim. Por que eu estou vendo 50 aqui? Mate os 50. Matava os 50 aqui. O que eu estou vendo 120 aqui? Matava os 120, tinha 500 aqui. Cada sangue parece que era semente que brotava crente para tudo que é lado, porque Deus é aquele que multiplica o seu povo e as convicções do seu coração. Diga graças a Deus por isso. Vamos nos colocar em pé nesta hora. Nós estamos partindo para o encerramento, mas eu não posso sair daqui sem orar pela sua vida, pelo seu coração. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui e eu quero que você entenda que toda convicção, ela vem seguida de ações. As convicções, elas não são apenas teóricas. As convicções me levam para uma ação, para uma atitude. São afeições que nós recebemos da parte do Senhor. Perdão, misericórdia, graça para com o próximo, respeito para com o próximo, para o ministério do próximo. A emoção precisam estar no lugar certo. Nas emoções, se as coisas não estiverem no lugar certo, eles não conseguem se desenvolver bem. Mas agora quem anda com convicção, meu amado e meu querido irmão, começa a haver crescimento em todas as dimensões da vida, porque nós temos afeições no coração. E as afeições, eu empresto essa palavra afeições de um homem chamado Jonathan Edwards. Presta atenção. Jonathan Edwards é considerado o teólogo do avivamento. Século 18, 1735. Ele recebe na igreja dele, lá em Northampton, Nova Inglaterra, ainda era colônia. Ele recebe um avivamento na igreja. Era um avivamento municipal, de repente virou regional, uma cidadezinha pequena.
conta no diário dele que bares foram fechados, um grande despertamento na cidade. Ele sentiu que pessoas ficaram tremendamente emocionados. Tinha pessoas do culto que caíam, choravam compulsivamente. Tem uma mensagem do pastor Jonathan Edwards, que você já deve ter ouvido falar, que é pecadores na mão de um Deus irado. Ele estava lendo a mensagem, não estava pregando igual eu estou pregando agora, ele estava lendo a mensagem. Quando ele está lendo, ele começa a ouvir, ele tem que parar a mensagem, porque é gemidos na igreja. Ele para de ler a mensagem, tem gente grudado na coluna da igreja dizendo: eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno, salva-me do inferno. Houve um despertamento espiritual muito sério naquela região toda. Logo depois disso, houve um grande avivamento, chamado do Grande Despertamento, que agora varre todos os Estados Unidos e Europa. É um avivamento intercontinental, tremendo, poderoso. Ali se inicia uma união desse avivamento nas colônias americanas, e acaba culminando na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos deve muito ao grande avivamento que aconteceu na vida do Jonathan Edwards e de todos os cristãos na Europa e nos Estados Unidos. Eles devem para um grande despertamento e avivamento que uniu todo mundo numa mesma linguagem espiritual. Jonathan Edwards, ele começa a escrever. Por que ele é chamado de teólogo do avivamento? Porque ele começa a escrever, um homem muito culto, um homem muito sério. Não é um homem da emoção pura, mas ele começa a escrever relatos do avivamento. Diz: hoje no culto aconteceu coisas que eu não esperava. Eu estava pregando, de repente a gente começou a cair no chão chorando. Não estou acostumado com isso. E ele percebeu que neste avivamento municipal e regional que houve, o primeiro, muita gente que caía, levantava do mesmo jeito. Muita gente que virou cristão 2 anos, de repente, deu uma esfriada, voltou a abrir bar. Começou a frequentar lugares que não era para frequentar. Ele começou a entender e escrever sobre isso. A dizer: tem gente que é nas emoções. Estão fundamentados apenas nas emoções. Estão como quem anda e corre atrás do trio elétrico. Lógico que ele não escreveu isso, eu estou parafraseando ele. Tem gente correndo atrás de trio elétrico por aí. Entretenimento espiritual, religioso. Esse não sobe, irmão, quando a trombeta tocar. A gente precisa despertar de verdade para Jesus, irmãos. A gente precisa despertar de verdade para Jesus, vigiar em todo tempo. Mas Jonathan Edwards percebeu que no mesmo movimento, onde só tinha emoções, ele entrou um dia no seu quarto. Ele escreve em seu diário que ele entrou no quarto dele e ele viu a esposa dele, a Sarah Edwards. Imagine, século XVIII, aqueles vestidos, sabe, aquelas mulheres, aqueles vestidões grandes, parecia um bolo. Ele disse que parecia que a Sarah flutuava no quarto. Mas não é que ela estava bailando, ela estava dançando na presença do Espírito Santo. E ele ficou olhando aquela cena tão linda, da esposa orando, buscando a Deus com sinceridade. Ela não era uma crente emocional, ela era séria demais. De repente ela cai no chão. Ela cai no chão, ele tenta levantá-la, ela fica dormindo, ele entende que é do Espírito, aguarda um momento. Depois ele levanta ela e ele menciona em seu diário: nunca mais a Sarah foi a mesma mulher. Nunca mais Sarah foi a mesma mulher. Ela recebeu convicções tão poderosas, afeições tão sérias, que mudou a sua ortodoxia, a sua mentalidade, as estruturas de entendimento da palavra, a sua cosmovisão, a sua ortopatia, os seus sentimentos, as suas emoções, totalmente agora levados cativos ao trono da glória e da graça de Deus. E a sua ortopraxia, a sua prática diária, o seu dia a dia, a sua consonância na segunda-feira com o que você ouviu domingo, mudou tudo. Mudou tudo. Deus está querendo mudar a sua vida. Deus está querendo mudar a sua família. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, não é errado. Para onde é que você está indo, irmão?
O que é que está te distraindo, irmã? O que é que está te distraindo demais? O que é que está te fazendo baixar a guarda? Ei querido, ei meu querido, você está se esquecendo das promessas de Deus para a tua vida. Você está esquecendo do projeto e do propósito de Deus para a tua existência. Você está deixando de lado, como que se o Senhor fosse se esquecer de ti. Não, Ele não te assoviou, Ele não te emocionou, Ele te chamou pelo teu nome e disse: tu és meu. Eu tenho um propósito bem definido na tua vida, na tua casa, na tua existência. Tem uma obra que eu quero que você realize para mim. Não adianta dar desculpa de incapacidade, de que não pode, que não tem, que não é. Com Deus você pode, você tem, você é. Com Deus você é mais que vencedor. Gostaria de convidar você aqui à frente. Eu gostaria de convidar você aqui à frente, enquanto o grupo de louvor vai louvar o Senhor com um cântico.